Existe uma íntima relação entre as estruturas geológicas do planeta, a nossa condição existencial biológica, a nossa condição existencial psíquica e emocional e mental, e eu ouso dizer, espiritual. Fique conosco, está começando mais um Encontro às Terças. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Encontro às Terças. Como toda terça-feira, nós nos encontramos aqui para falar sobre temas relevantes dentro das práticas naturais e das terapias complementares. O objetivo do nosso trabalho, desse nosso encontro aqui, é fazer com que você reflita sobre questões da sua prática terapêutica, questões do seu avanço tecnológico, a respeito da sua prática cotidiana de consultório, né, para que você possa ir para o próximo nível. Na semana passada, eu estava conversando com vocês e eu ia trazer para o tema de hoje um pouco mais sobre modelagem neural. Já havia falado bastante sobre esse tema. Se você não assistiu ainda, dá um pulinho nos nossos vídeos anteriores dessa série, Encontro às Terças, que tem lá bastante coisa sobre modelagem neural. E hoje, especificamente, eu tinha me proposto a falar sobre números de Grabovoi. Tá? Esse é um tema, provavelmente alguns de vocês já saiu procurando uma coisa ou outra, se inteirando dessa história toda, mas aconteceu um fato super legal essa semana. Muito embora eu já tenha algumas autorizações para falar sobre isso, porque isso é um tema licenciado, e não existe nenhum problema de falar o que eu iria falar. Só que acontece, deixa eu contar para você, porque eu acho que isso é super legal. Eu fazia muito tempo que eu não conversava com uma pessoa, é meu amigo, mas fazia muito tempo que eu não conversava com ele. Eu posso dizer para você mais de ano, tá? E ele teve a gentileza de me franquear um material assim de altíssima qualidade. Eu não conhecia esse material dentre todas as minhas pesquisas sobre o tema, e se eu fosse falar sobre o tema hoje, eu certamente cometeria alguns equívocos e ia faltar algumas coisas. Esse material que ele me passou, que ele me franqueou, é parte do trabalho dele como um indivíduo autorizado a falar em nome de Grigori Grabovoi. Tá bom? Então eu vou pedir desculpas a você nesse momento por duas razões. Primeiro, porque eu gostaria de atender um número bastante grande de pessoas que me passou e-mail, me chamou pelo WhatsApp, dizendo que gostaria que eu falasse também sobre as questões de geologia, de geobiologia, e eu gostaria de adiar essa fala de hoje para a próxima semana ou talvez para outra. Deixa eu terminar de ler todo esse material, me inteirar dele com profundidade, para trazer para você um negócio super legal. Eu realmente estou impressionado com aquilo que eu li a respeito do material que ele me passou. Eu conheço bastante sobre o tema, tenho feito algumas experimentações assim super interessantes. Eu acho que vale a pena você tentar fazer alguma coisa nesse sentido, porque é uma das ferramentas de modelagem neural que eu realmente não conheço nada parecido com isso quando você faz isso de forma pessoal, tá? E eu gostaria de compartilhar com você não só o conhecimento, a base fundamental do que seja os números de Grabovoi, mas trazer para você algumas coisas que provavelmente você não sabia, tá? E correr atrás das coisas que as pessoas sabem é um negócio. E você saber de coisas que poucas pessoas sabem, bem, isso não tem preço. Ah, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo quando trabalhamos nesse Encontro às Terças. O meu esforço em trazer alguma coisa para você, ou pequenas coisas para você, que realmente vão fazer a diferença e que não é lugar comum. É um outro nível, depende de estudo, depende de informação, depende de conhecimento, depende de experimentação. Tá? Conhecimento, informação e experiência. Tem sido as nossas palavrinhas-chave na nossa relação. Conhecimento, informação e experimentação. Tá? Por último, muito obrigado. Mas muito obrigado do fundo do meu coração por todas aquelas pessoas que têm
que tem se disponibilizado a colaborar com o canal. Como eu tenho falado para vocês, ainda, graças a Deus, o número de inscritos vai subindo de maneira orgânica. Tá tudo certo, isso é muito bom para mim, para o meu posicionamento no YouTube. Eu sempre peço a você, por favor, divulgue esse vídeo se você gostou. Coloque um clique se você gostou, dando um joinha. Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho, porque tão logo eu tenha um vídeo, tenha uma informação nova, que eu estou postando pelo menos uma ou duas informações toda semana, você vai ser informado de pronto, né? O que acontece? O nosso número de inscritos vai subindo, eu vou fazendo esse ranqueamento no meu canal no YouTube, e você é parte responsável desse processo. E por hora, para que eu possa financiar esse projeto do canal, eu pedi no começo para algumas pessoas: você gostaria de colaborar comigo? Você gostaria de fazer uma doação? Você gostaria de participar deste projeto? E para que isso seja legal, precisa ter uma via de mão dupla. Então olha só, eu estou preparando alguns cursos, e todas as vezes que eu preparo algum curso, que esse curso vai subir para a plataforma online, aquelas pessoas que estão colaborando com o canal, recebem gratuitamente o programa bruto, o texto, o vídeo, praticamente sem muita correção, sem um making off, aliás, sem os cortes e tudo mais, tudo até com making off, né? Para quê? Para que ela participe. Sabe, você que está colaborando comigo, que está me assistindo agora, que eventualmente é esse colaborador, você está aqui no estúdio comigo, você está lá na mesa de edição comigo, fazendo, você está na biblioteca, como eu estou aqui agora, você está aqui na nossa biblioteca, me ajudando a pesquisar. É quando você lê o texto, você gosta, quando você lê o texto, você faz uma correção, quando você assiste o vídeo, faz uma crítica, faz uma pontuação, isso qualifica muito mais este trabalho. E aí quando ele vai para a publicação, quando ele vai para a publicação, ele tem o meu DNA e tem o seu DNA também. E é isso que eu estou fazendo. Então essa semana já passei para todos aqueles que estão colaborando conosco no canal, fazendo a sua doação, que é muito simples de fazer. Você só me passa um e-mail: Flávio, eu quero ser doador do teu canal, gostaria de colaborar. E aí eu te devolvo com um e-mail com um link para você fazer a doação. O valor é óbvio, é um valor que está dentro daquilo que está dentro da tua conveniência, da tua comodidade, tá certo? Nada mais além disso. Então todas essas pessoas, e hoje, meu Deus, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu estou conseguindo fazer coisas que estão indo além, né? Por conta desse financiamento de campanha, é uma palavra que não é muito legal, financiamento de campanha. Dessa campanha está me dando espaço para fazer outras coisas dentro da plataforma do Google e tudo mais. Bom, então está me deixando super, super feliz. Bom, ok? Então essa é a nossa conversinha de começo aqui. Eu te peço desculpas por ter me alongado um pouquinho. Mas vai acontecer agora, em breve, um evento aqui em Curitiba, Encontro com o Universo, e eu fui convidado para falar sobre geobiologia multidimensional. Tá? Mas esse é um tema específico que eu vou falar no congresso, mas eu quero discutir com você aqui as bases desse conhecimento. Muito bem, então do que eu quero falar, o que eu quero dizer para você, para que você entenda isso de forma muito específica. A geobiologia é um ramo da ciência hoje, que engloba vários saberes. Não só o aspecto geológico. O que significa aspecto geológico? É a forma, a maneira como a Terra, a orbe planetária, o planeta Terra é constituído. Então nós temos clima, chuva, vento, né, tempestade, nós temos a parte de maré, que tem a ver com a influência lunar, nós temos a parte o magnetismo terrestre, que de alguma maneira contribui para que os raios solares e as tempestades solares não atinjam a Terra de forma a prejudicar a nossa condição vivente. Nós temos o aspecto hídrico, a água, a condição da água, a salubridade da água, o relevo. Nós temos as montanhas, os vales.
essa estrutura geológica, essa conformação geológica que permite, por exemplo, fazermos construções que sejam em lugares bonitos, lugares aprazíveis, lugares saudáveis. Nós temos também a parte de vegetação. Tem lugares do planeta que são mais, que existe uma grande intensidade de variedades de formas vivas, de árvores, vegetais e tudo mais. Existem regiões que são regiões absolutamente desérticas. Então todas essas condições geológicas, existem outras, talvez eu tenha me esquecido. Ah, sim! Opa, imagina, tem as entranhas da Terra. Opa! O movimento das placas tectônicas. Esse engendramento do movimento das placas tectônicas produz uma atividade. Essa atividade sísmica, ela produz ondas elétricas para a superfície que de alguma maneira impacta a nossa saúde, impacta o nosso bem-estar. Então, este é um tema muito interessante que vem sendo estudado, e aí surgiu o conhecimento, surgiu esse segmento da ciência chamado geobiologia. Tá muito bem. Até um certo ponto, nós sabíamos, ficou claro ao longo talvez desses últimos 30 anos, com este estudo mais evidente, que a estrutura geológica planetária, ela tinha um impacto direto sobre a nossa biologia. Quer seja a nossa biologia funcional, respiração, circulação, digestão, excreção, tá? Qualquer aspecto funcional, quanto do aspecto estrutural, que são as articulações, os ossos e os músculos, que nos permite essa condição de estarmos em pé, de estarmos firmes, seguros na nossa expressão, na nossa forma de se expressar. Então tem essa parte estrutural e essa parte funcional. Então isso já ficou claramente evidente, nós temos isso muito bem marcado ao longo da literatura. Tá bom, só que tem um detalhe, que talvez você que estuda geobiologia não saiba disso. É provável que você que já venha estudando esse tema há muito tempo não tenha se dado conta disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok, não vem ao caso agora. Que é o seguinte: pessoas que estão sob o efeito de uma atividade ou de uma manifestação geológica, quer seja vento, chuva, umidade, secura intensa, atividade sísmica, alteração da malha magnética, e a lista é grande. Algumas dessas pessoas que estão sobre essas influências, dessas questões extremas, começam não só a apresentar disfunções ou problemas estruturais, elas começam a apresentar distúrbios comportamentais. Pô, mas como assim? Distúrbios de comportamento. Ela começa a sentir, por exemplo, um problema na área digestiva, vamos dizer assim, ela começa a evocar questões ligadas a pensamentos obsessivos. Dependendo do tipo de área de impacto do seu corpo, ela começa a evoluir para medo, por exemplo, dúvidas, incertezas. Uma outra área do corpo que é impactada, por exemplo, pode levar o indivíduo a começar a manifestar um certo sentimento de ressentimento, de mágoa, de frustração, de raiva, tá? Podendo chegar a um estado de crueldade. Tá? Grifa essa palavrinha crueldade na nossa narrativa aqui, que eu tenho uma coisa super interessante para falar para vocês. Tá? Tem uma outra situação, por exemplo, que impacta a nossa área não só funcional como também estrutural, que nos leva a um estado de entristecimento. Ora, este estado de entristecimento, vou começar desse, depois eu vou voltar para questões do ressentimento e da crueldade. O entristecimento, ele leva o indivíduo para dentro de si. Ele fica ensimesmado. A preocupação, na sua grande maioria, ela tem a ver com questões circunstanciais.
Tá? Tem a ver com questões circunstanciais. Ah, tem uma preocupação com uma questão, por exemplo, uma coisa muito comum hoje, as preocupações com o teu bem-estar, as suas preocupações com a sua manutenção, né? Tem a ver com problema econômico, financeiro, né? Com preocupações com oportunidades de trabalho e vai por aí afora. Tá? E aí, daí decorre, por exemplo, as questões de dúvidas e incertezas, gerando uma situação levemente amedrontadora. Tá bom? Então essas duas coisas elas ficam mais ou menos dentro de um olhar comportamental no nosso campo visual. Entretanto, as condições de entristecimento e as nossas condições de crueldade e de raiva, elas estão ajustadas em um outro nível, em um outro fator. Bom, Flávio, você está falando de comportamento, você está falando de coisas, o que tem a ver com a parte geológica da Terra? Gente, eu só pulei de um ambiente para outro, mas eu quero que você mantenha o teu olhar, que você, tanto eu quanto você, estamos em pé, estamos grudados no planeta Terra. É aqui que nós vivemos, nós não temos outro lugar para ir. E a orbe planetária, ela produz, induz, ela nos dá condições perfeitas para que a gente viva muito bem. Só que em alguns lugares, algumas coisas serão ativadas de uma forma altamente positiva e auspiciosa, e em outros lugares, algumas coisas que não são auspiciosas, que são insalubres, também podem ser ativadas. Tá claro? A nossa fala está bem ajustada nesse momento? Vamos voltar para essa questão do comportamento do entristecimento. O entristecimento faz com que o indivíduo se distancie dos propósitos de sua alma. Olha que coisa impressionante. Quando a gente estuda terapia floral, eu me lembro de ter falado um pouquinho sobre isso lá atrás, e você que provavelmente já recebeu o meu material, o e-book sobre a terapia floral, esse que eu estou preparando para este curso online. Então provavelmente você já deve ter lido alguma coisa mais aprofundada sobre o que o Dr. Bate falava. Toda vez que nós nos distanciamos dos ditames da nossa alma, a gente adoece. Tá? Então o que é se separar dos propósitos de nossa alma? A nossa condição existencial, ela não é a vida, ela não surgiu na Terra como algo acidental, como uma casualidade. Tá? Como uma coisa, foi casual que aconteceu a vida na Terra. Muito pelo contrário, ela foi causal. Existe algo que antecede a vida na Terra que colocou esse comando: vai existir vida na Terra. Para que exista vida na Terra tem que haver algumas condições na órbita planetária para que isso aconteça. Para que eu coloque ali, inpute ali, comandos informacionais, por exemplo, um espírito, algo divinizado, algo que tem a ver com a mônada primitiva. Essa compreensão, ela está muito além do nosso senso comum, do nosso entendimento. Então o que a gente faz para entender sobre isso? Recorremos à religião. Ela nos atende? Pode ser que sim, pode ser que não, algumas sim, outras não. Não sei, algumas em parte, outras em outras partes, e aí quando você junta, você se torna uma pessoa eclética dentro do conceito espiritual. Então este aporte espiritual em nós, seres viventes, que eu tenho certeza que tanto para mim quanto para você que está me assistindo, isso é uma coisa perfeitamente natural. Você percebe isso como algo em você que é transcendente. Então isto que é transcendente, ele está manifestado no nosso corpo, na nossa biologia, está manifestado em nosso corpo através das nossas atividades psiconeurais, emocionais, sentimentais, mental. Tá? Nós agimos conforme esse comando. Quando é que deixamos de agir sobre esse comando? Olha só que coisa interessante. Quando a gente se entristece. Quando nós vamos para dentro de nós mesmos, nos desconectamos dos propósitos da nossa alma, a gente vai para aquela condição estática. Não é o estático paralisado de medo, mas é o estático paralisado pela tristeza, pelo entristecimento.
e a gente chama isso de enfraquecimento do pulmão ou enfraquecimento dos pulmões. Espera aí, calma, calma. Antes que você pergunte, ah, Flávio, mas eu tive um problema de pulmão, então quer dizer que eu vou padecer disso? Não, calma, não é assim, tá? Não é com essa ênfase. Às vezes eu tenho pacientes do meu consultório que são pacientes oncológicos, têm questões pulmonares a serem tratadas e que estão muito altivos na sua condição de alegria, de contentamento, porque faz um esforço muito grande para manter o status funcional desse órgão em alta. Depois eu vou colocar, vou deixar disponível na descrição do vídeo as áreas do corpo que tem a ver com os nossos estados psicoemocionais, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente se distancia dos propósitos de nossa alma, isso decorre da nossa condição de entristecimento. Então, gente, isso é uma via de mão única. Primeiro, nós nos entristecemos. Depois, a gente se desconecta da alma. Então, não adianta você rezar. Não adianta você pagar promessa. Não adianta se você não fizer o teu exercício de você com você mesmo. Tá legal? Eu vou usar uma orientação do Padre Pio, que é a mesma orientação da vovó Maria Cambinda do Cruzeiro das Almas. Filho, vai rezar. Vai rezar. Reza. Encontre a sua voz, encontre a sua fala. Tá? Vai rezar. Vai rezar, vai orar, vai manter-se no seu estado de alma adequado à sua condição existencial. Daqui a pouco Deus vem e fala com você. Ninguém aqui é Padre Pio, ou Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Assis ou Santo Antônio que tinham essa relação íntima com Deus. Já levantava o celular e já falava direto com o Pai. Talvez nós não tenhamos essa mesma prerrogativa. Então, portanto, a gente tem que treinar. Tá, Flávio, mas volta um pouco lá para a questão geológica. Pois muito bem. Muito obrigado pela lembrança. Tá? Quando a gente volta para a questão geológica, afinal de contas, onde eu moro, onde eu vivo, onde eu durmo, onde eu trabalho, será que este ambiente onde eu vivo, moro e trabalho, ele é adequado para que as minhas condições biológicas, sistêmicas, funcionais e estruturais, para que as minhas condições emocionais, psíquicas e mentais estejam de acordo para que o influxo divino que habita em mim, que vibra em mim, possa se manifestar? Olha que coisa, isso aqui é um pouco maior do que a simplicidade do que a gente estava acostumado a ver. Tá claro isso para ti? O lugar onde eu moro, vivo e trabalho, onde eu durmo, onde eu deito, onde eu sento para trabalhar, ele está ajustado adequadamente, geológico, eu estou falando de geologia, gente, geologia. Eu estou falando da qualidade do ar, estou falando da parte climática, estou falando das radiações do subsolo, estou falando das radiações eletromagnéticas que envolvem esse local. Estou falando de todos os comandos que eventualmente possam produzir alguma nocividade. Ok? Excluídas todas essas possibilidades, aí sim, eu tenho condições de me reconectar com a história da nossa alma. Por exemplo, vai rezar, filho. Vai rezar, vai meditar. Se coloque num cantinho, vai para o teu silêncio. Quanto mais silêncio você fizer, mais rápido você encontra a sua voz, a sua fala. Vai chegar um momento que, né, nesse seu silêncio que você terá os insights, terá as inspirações. Vou usar a palavra aqui, eu não gosto de falar, eu gosto de dizer desse jeito. Deus vai falar com você. Isso não é uma linguagem de pastor ou coisa parecida. Isso é algo verdadeiro. De você ajustar a sua relação com o Pai, com o Criador, dentro do teu ambiente, dentro da tua atmosfera, da tua psicosfera e do seu comando espiritual. Ok? Tá muito bem. Agora vamos para a parte que talvez você não saiba, talvez você não conheça.
que são as pessoas que nasceram com o germe do mal. Mas Flávio, será que existe isso? Será não, eu tenho absoluta e total certeza sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que existe pessoas das mais variadas classes, nas mais variadas situações, que carregam consigo o germe do mal. São pessoas que produzem, as suas ações são tão nefastas e devastadoras que ao longo de toda a história da humanidade não existe nada, não existe um precedente que compare a ação dessas pessoas. Vamos começar com alguma coisa do tipo devastação da natureza. Tá? Vamos falar de pessoas que têm por hábito produzir elevado grau de violência e de confronto entre as pessoas, o estímulo à guerra, o estímulo ao confronto. Pessoas que deliberadamente, por razões, sabe Deus quais, tiram a vida de outras pessoas, aniquilam outros seres humanos de forma cruel e impiedosa. Tá? Dentro do conceito da nutrição, eu vou dizer uma frase para você que ela pode ser impactante, que é a seguinte: para você viver, alguém vai ter que morrer. Para você viver, alguém vai ter que morrer. Ah, mas eu sou vegetariano. A hora que você tirou a cenourinha ali da horta, ela já começa a morrer. Tá? Então, alguém vai ter que morrer para você viver. Se você executa, desculpa, essa não é a palavra. Se você sacrifica um animal, se você sacrifica enfim, seja ele qual for, para a sua alimentação, que ele chegue para você com uma certa bênção. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora, isso vai ser assunto de uma outra reflexão, que é o sacrifício dentro das mais diferentes doutrinas. Tá? Então vamos voltar aqui. Existem pessoas que são efetivamente cruéis na sua forma de se expressar, ok? Então, algumas dessas pessoas estão excluídas do convívio da sociedade, estão detidas, estão nas penitenciárias e de lá não deve sair por uma única e exclusiva razão. Elas não vão se regenerar, elas não serão de outro jeito. Em algum momento da sua vida foi estimulada nelas o ódio, a raiva, o ressentimento. E isto é de um comando ancestral dessa pessoa, de um comando que vem ao longo da história sendo construído e maturado, e ao nascer, olha que coisa louca, presta atenção no que eu vou te dizer, mas fica atento a isso. Tem pessoas que nascem já com esse gene, percebe isso em tenra idade, já na adolescência, na sua juventude, e procuram lugares, olha aqui, procuram lugares na terra, lugares para morar, um terreno, um condomínio, que elas vão para estes locais, constroem as suas casas, consciente ou inconscientemente, a grande maioria é inconsciente, e elas vão para esse local, e toda a atividade sísmica, toda a atividade elétrica, atividade magnética, atividade gravitacional contida naquela área do planeta, naquele terreno, naquele condomínio, vai produzir nela o estímulo, o instinto da maldade, da crueldade. Essas pessoas estão ajustadas em determinados pontos, em determinados locais na sociedade, isso é indiscutível. Existe um autor que nos anos 70, ele escreveu uma obra chamada Ponerologia, é uma obra fabulosa, e o Andrzej Łabachewski, ele é um polonês, ele tinha um grupo de pessoas que estudavam as pessoas que carregavam consigo, dentre outras coisas, dentre as inúmeras atividades que ele desenvolveu dentro do seu trabalho de pesquisa, né? Pessoas com o germe do mal. E ele as identifica, não só algumas ao longo da história, e outras que coexistem e até coabitam conosco em algumas
em algumas situações. Quer seja dentro da nossa própria casa, aqui comigo, graças a Deus não, mas habitam provavelmente dentro da sua casa ou dentro da casa de alguém que você conheça, coabita dentro do ambiente de trabalho, coabita dentro do ambiente relacional, social, político, econômico, financeiro, seja como for, e que carrega consigo o germe da maldade. E os lugares onde elas estão, onde elas se adaptam, é nesses locais com atividade sísmica que facilita esse trabalho. Porque o espírito, a alma desse indivíduo, a condição ancestral desse indivíduo, faz com que ele se volte para essa situação. Quando ele descobre isso, já é tarde demais. Você consegue perceber isso até os primeiros anos de vida, até os 4, 5 anos, você consegue perceber quando uma criança ela carrega consigo o estigma do mal, pelas suas ações, pelas suas percepções. O pai e a mãe que não quer ver isso, bem, eu sinto muito, mas é assim que se faz. Ah, mas uma criança, o que uma criança tem de maldade? Desculpa, você vive em outro planeta, tá? Todos os seres humanos nascem com um comando vibracional de alma. E ele vem, isso tem um aspecto genético, como eu estou falando para você, tá? A ele fica facilitado o acesso a essas áreas nefastas e insalubres. E ao mesmo tempo ele traz esse comando de alma na sua genética espiritual. Então, quando nós lidamos com situações como essa, profissionais como você, profissionais como eu, que lidamos com a geobiologia, com a geobiologia multidimensional, nós temos sim o dever, temos sim a obrigação de observarmos estes detalhes dentro da nossa análise. Ah, Flávio, mas se eu pego uma situação como essa, o que eu posso fazer com relação a esse caso em particular? Deixa eu me arrumar aqui, coloquei até o pé aqui em cima do meu banquinho de meditação. Muito pouca coisa a gente pode fazer. Tá? A gente pode sugerir, num trabalho de reflexão, olha, fulano, o local onde você está, o local onde você vive, o local onde você trabalha, ele está facilitando muito essas coisas que estão acontecendo com você. Que se foda, deixa assim mesmo, tranquilo. Esse não tem jeito. Este não tem jeito. Quando, por alguma razão, existe ainda uma centelha que seja, uma centelha divina que seja, de que ele pode passar por um processo de transformação, talvez valha tentar. E aí sim, as ferramentas da geobiologia, as ferramentas de trabalho, de correção, são extremamente eficientes. Claro que você pode levar o indivíduo, por exemplo, para um acompanhamento psicoterápico. Claro que você vai levar o indivíduo para um acompanhamento nutricional. Como eu disse, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa psique e a nossa alma, o nosso espírito, eles vivem integrados de forma ressonante. E esses três elementos em um único sistema está em pé no planeta Terra com todas essas características geológicas. Então a geologia e o indivíduo formam a geobiologia. Eu acredito que com essas informações você tenha elementos para fazer uma reflexão. Quem sabe essa semana, nessa próxima semana, você não consiga dar uma olhadinha em algumas pessoas que você conheça, que faça parte do seu grupo de relacionamento, ou às vezes pode até ser seu amigo, pessoa que você tenha, que seja próximo de você. Pessoas, por exemplo, que você tem na sua rede de amigos, na sua rede social, no seu grupo de amigos, da sua rede social, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, seja como for. Tá? Então, perceba como algumas pessoas que se manifestam nos meios de comunicação, perceba como essas pessoas se manifestam.
o que ela tem na sua fala, que você fala, este aí é do mal. Este indivíduo é um indivíduo do capeta. Tá? Esse aqui é irmão de Satanás. Eu gosto de brincadeiras à parte, mas é exatamente assim que essas coisas vão rodar e vão funcionar na nossa vida. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu estou realmente preparando, eu estou terminando de preparar 2 grandes programas agora, que eu estou dando para você que talvez esteja contribuindo com a minha página aqui no teu processo de doação. Eu estou preparando o programa de geobiologia multidimensional e claro está que eu vou falar mais sobre este tema, vou dar mais algumas instruções mais aprofundadas sobre esse assunto, para que você fique safo. Você que já pratica geobiologia, você que já tem a radiestesia e a geobiologia como elemento de trabalho na sua vida, você já conhece, por exemplo, a radiestesia cabalística, você já estuda sobre isso. Bom, se você não sabe o que é a radiestesia cabalística, eu tenho um vídeo no meu canal, basta você procurar a radiestesia cabalística ali, que você vai se encantar com essa narrativa. É bem bacana, é bem legal, estuda trabalha com isso de forma muito mais específica. O vídeo está lá, está liberado, ele faz parte do programa de treinamento de radiestesia de alta performance, mas como o assunto é de grande interesse, algumas pessoas talvez não tenham, por razões diversas, não têm acesso ao programa de radiestesia de alta performance, né? Não teve condições de participar do programa, mas esse vídeo e mais alguns outros que fazem parte das aulas do programa estão ali disponíveis, tá bom? Eu estou fazendo os vídeos agora do curso de geobiologia e tão logo eu tenho já alguns prontos dentro do contexto, é claro que eu vou te informando, tá certo? Quero deixar para você um grande abraço, eu espero que você esteja bem, fique bem essa semana, que você curta as pessoas que fazem parte dos seus afetos, abrace, beije, diga coisa boa para as pessoas, deseje para as pessoas que estão próximas de você, augúrios de felicidade, de prosperidade, sorria para as pessoas, diga coisas legais, deixe que as pessoas se sintam seguras ao seu lado, deixe que as pessoas ao se aproximarem de você, enxerguem em você primeiro alguém em quem elas possam confiar. Confiar não no sentido de fofoca, mas confiar no sentido de, puxa vida, você que está me ouvindo agora, se sinta um porto seguro para as pessoas que se aproximam de você. Se sinta um ouvido amigo para, eventualmente, alguém venha se lamentar com você, com dor e com sofrimento. Seja você a cura para os outros. Tá legal? Mais uma vez, uma excelente semana para vocês, fiquem com Deus e nos vemos na próxima terça-feira. Até lá, tchau, tchau!